Oi, oi. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês coloquem em Mateus capítulo 5. Nós estaremos dando continuidade aos assuntos que nós temos tratado no Sermão do Monte que Jesus pregou. Mateus capítulo 5. Eu peço que os irmãos coloquem no verso 31 e 32. São só esses dois versos que nós iremos tratar hoje. A gente está fazendo a exposição de cada assunto que Jesus coloca. Como são assuntos extremamente importantes, não temos como terminar tudo de uma única vez. E aí a gente vai meditar nesse texto, nesses versos. Eu acredito que vai ser muito importante para nós. Mateus capítulo 5, do verso 31 ao verso 32. Eu também peço que os irmãos que estão em casa se coloquem no texto bíblico. Sempre nós temos dito aqui, isto é um culto a Deus, onde nós precisamos, no momento em que lermos a palavra, ou que lemos a palavra aqui, precisamos também ler em casa. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que elas precisam ler e reler o texto que eu estou pregando, para confirmar se de fato aquilo que eu estou dizendo é verdade. Não confiem cegamente em mim. Quando eu olho para pessoas que estudam bastante, principalmente quando eu me refiro a pastores, todo pastor é um herege em potencial. Tá? Todo ser humano, mas principalmente todo pastor é um herege em potencial. Porque aqui habita o pecado. E aonde o pecado existe, há todas as possibilidades daquilo que não presta. Só que, pela graça de Deus, como dizia Paulo, nós somos o que somos. O texto diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós, neste momento. Esses dois versos que eu acredito que são muito importantes para que possamos meditar neles. Porque, afinal de contas, nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm descumprido a Tua palavra, principalmente quanto a esse texto que está diante de nós. E não é só descumprir e acabou. Nós vivemos os resultados do descumprimento da Tua palavra na nossa sociedade. Essa sociedade que está aí, apodrecida, é o resultado de famílias desestruturadas. Infelizmente, porque não tem atentado para a Tua palavra. Por isso eu te peço que nos ajude a refletirmos daquilo que foi dito pelo nosso Senhor, que na verdade fez um apontamento, um direcionamento para o Antigo Testamento, fez uma interpretação correta daquilo que era a lei veterotestamentária. E nós te pedimos que a partir da compreensão da Tua palavra, possamos agir diferente e também com o conhecimento que temos, quando formos chamados a darmos razão de esperança àqueles que estão aflitos, nós possamos ter o direcionamento correto por meio da Tua palavra para fazermos isso. E não através dos nossos achismos, pois isso tem imperado em nosso meio também. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, boa noite de novo. Eu não sei nem se eu disse boa noite no início. Se disse, está gravado aí. É o seguinte, eu quero iniciar com uma história que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler isso. O certo é que eu digo, se vocês não tiveram, se vocês tiveram ou não, fica a dúvida. É provável que alguns tenham visto, porque foi algo que impactou, digamos assim, em 2016, as redes sociais. Porque foi uma decisão totalmente contrária àquilo que o mundo prega, que o mundo defende.
É a história do advogado Rafael Gonçalves. Em 2016, teve uma atitude diferente para com uma cliente sua que estava à beira do divórcio. E ele disse que ele percebeu que o divórcio, ela queria se divorciar do marido por uma questão fútil. E aí o que foi que ele fez? Eu quero relatar aquilo que ele disse. Ele disse assim: como de praxe nas minhas consultas, anoto os documentos necessários, a propositura da ação em meu bloco de anotações e solicito que o cliente traga a documentação. Mas esse caso era diferente, ele diz. Ouvi pacientemente a cliente sobre os motivos que a levavam ao divórcio. E como na maioria das ações desse tipo, era perceptível a ligação que ainda existia entre o casal, a ligação de amor entre as partes. Tratava-se de um momento de conflito único e aquela decisão, ao meu ver, ele diz, era precipitada. Mas quem sou eu para interferir na vida alheia? Quem sou eu para meter a colher na relação do casal? Ele perguntou. Quem sou eu para julgar a decisão de ambos? Pois sou advogado, ele diz, e aprendi ainda na faculdade que devo resolver conflitos e orientar as partes antes da decisão de partir para o campo jurídico. Assim fiz. Ele prossegue e diz: fiz um pequeno questionário após solicitar os documentos e pedi que a moça respondesse as questões para si mesma. Se após responder aquelas questões e analisar a situação com calma, longe do turbilhão de informações que estava lhe passando pela cabeça, naquele instante, ainda assim resolvesse se divorciar, ele disse, bastava me trazer a documentação e eu botaria um fim naquela história. Ele escreveu dessa forma. As perguntas eram as seguintes, e simples. A primeira: o que você fez para tentar salvar o seu casamento? Ele diz que ela deveria se perguntar. Ele comenta, diz, a maioria não faz absolutamente nada. E isso vai em desencontro com os motivos que te fizeram seguir até aqui. O divórcio deve ser a última opção em todos os casos. Ele diz, pense nos filhos, no convívio, nos primeiros meses do relacionamento. Se já passaram por tantos perrengues, por que se deixar abalar por essa situação? Cada caso é um caso, ele diz. A segunda pergunta, juntamente com o comentário, da seguinte forma: o divórcio é a melhor opção hoje? Ela deveria se responder. Pode até ser, ele diz, mas seria a melhor opção daqui a 2 semanas, quando a cabeça estiver fria, os problemas amenizarem e os motivos ficarem mais claros. Ele questiona, não faça nada de cabeça quente, decisões precipitadas destroem histórias. A outra pergunta, quais são suas maiores influências hoje? Ela deveria responder, amigos, parentes. Antes de tomar a decisão de se divorciar, quem está influenciando é o amante? Tomar decisões influenciados por pessoas que não participam de sua rotina é um erro. Se a pessoa não tiver a presunção de participar da sua vida pelo resto dela, não deve participar ou palpitar sobre a sua vida. Filhos são uma boa influência nesse quesito, ouça eles. Quantos momentos superaram juntos e como se conheceram? Então, avalie isso. Pode até ser que nunca tenham passado por um momento assim, mas não custa relembrar as crises, as brigas, separações do tempo de namoro e noivado. Se naquela época vocês conseguiram superar, por que não agora? É o questionamento. Se conheceram por algum motivo,
e tenham certeza de que nada na vida acontece por acaso. Finalizei perguntando se ela tinha a expectativa de encontrar alguém que lhe desse tudo o que o marido não dava. Ela afirmou positivamente com a cabeça, sim. Encerrei dizendo que quando a grama do vizinho estiver mais verde, não necessitamos visitá-la ou experimentá-la. Basta regar a nossa grama. Na vida é a mesma coisa. Antes de trocar, tente consertar. Por incrível que pareça, ele diz, o casal voltou hoje, devolveu minha anotação, dispensou os meus serviços e agradeceu os conselhos. Resumindo, perdi a cliente, mas ganhei um casal de amigos. São coisas simples da vida que valem a pena e que essa história dure o tempo de Deus. Você já deve saber de onde é que esse cara saiu com essas ideias, de onde é que ele tirou essa ideia. Quando nós olhamos para o texto, Jesus Cristo vai nos dizer que o divórcio nunca fez parte dos planos de Deus, ou dos planos divinos. É isso que ele está dizendo para aquelas pessoas. Deus não planejou a humanidade e colocou esta daqui, é uma opção, se não der certo. Às vezes as pessoas casam e já pensam nessa opção, afinal de contas, é fácil casar, e também é fácil se divorciar. Se não der certo, a gente parte para outra. Mas aí Jesus vai dizer para aquelas pessoas que o divórcio nunca fez parte dos planos divinos, embora Deus o tenha permitido. Versículo 31, olhe na sua Bíblia aí, por favor. Jesus Cristo diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele está citando o Antigo Testamento, e o texto que ele está se referindo é o seguinte texto: se um homem casar-se com uma mulher, e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, dará a certidão de divórcio à mulher, e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. Jesus vai dizer para aquelas pessoas que esse não era um mandamento. As pessoas tinham entendido errado. Era apenas uma permissão divina por conta da dureza que existia no coração do ser humano. Então Deus, sabendo como é que nós somos, decidiu permitir. Mas como Deus permitiu, logo os seres humanos entenderam, não, isso é uma regra divina. É um mandamento, e Jesus Cristo vai vir e vai consertar esse tipo de posicionamento. Lembramos que Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus vê o casamento como algo tão sério, que até se alguém ficar viúvo ou viúva, e se casar fora dos padrões de Deus, está cometendo pecado. É isso que diz a Bíblia, quando Paulo fala sobre esse assunto em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11, versículo 12, 14 e 15. Ele diz assim, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. O marido morreu, elas ficaram viúvas, mas de alguma forma ainda há uma ligação, embora a Bíblia diga em outro lugar que a pessoa está livre para casar, mas no Senhor. Mas quando não há um casamento no Senhor, há um pecado contra aquele que faleceu. Ele diz assim,
Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Olha só, Paulo está dizendo que essas mulheres que ficaram viúvas e que não se casaram no Senhor de forma correta, estavam seguindo Satanás. Versículo 32, o divórcio tem sérias implicações para os cristãos, é o que o texto vai nos dizer. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. O que nós temos aqui diante de nós é Jesus permitindo, não mandando. Jesus está permitindo o divórcio em caso de infidelidade. É importante destacar sobre esse texto aqui, que os evangelhos sinópticos, mais uma vez, Mateus, Marcos e Lucas, não são todos que falam sobre esse texto aqui, sobre esse detalhe, tá bom? Apenas Mateus fala sobre essa exceção. Então, a mesma história, os dois outros evangelistas reproduzem, mas deixaram de fora esta parte, só Mateus colocou. Com isso, nós não estamos a dizer que Jesus não fez essa afirmativa. Uma possível explicação para esses dois evangelistas, Marcos e Lucas, terem deixado essa parte de fora, é porque eles escreveram para um público não judaico, e eles perceberam que essa parte não teria relevância para os objetivos deles naqueles momentos, ao escreverem o texto. Talvez Marcos e Lucas não tenham colocado, justamente porque entenderam também, sabiam da história, e entenderam que Jesus não estava ordenando o divórcio por causa do adultério, apenas permitindo. Então eles deixaram essa parte de fora. A razão é porque o divórcio, mais uma vez, nunca foi um propósito de Deus. O que nós olhamos na Bíblia é que o seu ideal é que o casal permaneça casado até que a união seja rompida pela morte. Esse é o objetivo de Deus, para quem está casado e para quem ainda vai casar. Precisamos entender que é isso que a Bíblia diz. Olhem só, por exemplo, pela lei, a mulher está casada, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. As pessoas precisam entender que casamento é algo sério. Não é algo que eu simplesmente me apaixonei, porque o cara é bonitinho, porque ele tem um corte de cabelo bacaninha, porque ele tem um sorriso lindinho, o olho dele é puxado, o sorriso é bonito, os dentes são claros, e a mulher vai lá e, caiu na lábia do malandro, ou o contrário, e aí casa, e depois chegam os momentos de dificuldades. Não, eu sou livre para dizer, eu não quero mais, acabou. Mas a Bíblia está dizendo aqui que se você contrair o matrimônio, eu já disse para vocês, vou repetir, lembrando que eu falei no ano passado, as pessoas acham que vão casar para ser livres, e na verdade você se casa para entrar em uma prisão. As pessoas acham, eu vou me casar para eu poder mandar na minha própria vida, na minha própria casa. Eu vou ser livre agora. O meu pai não vai mais mandar em mim ou a minha mãe. E a Bíblia está dizendo aqui que a pessoa só estará livre depois que a outra morrer. Eu acho que tem gente que ora para o outro morrer, porque sabe que isso aqui é bíblico mesmo. É isso que a Bíblia diz. E disse assim:
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus Cristo está dizendo isso, lembrando o Antigo Testamento, lá em Mateus capítulo 19, verso 5 e verso 6. No verso 9, do mesmo capítulo 19, ele diz assim: portanto, ou eu concluo, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Não tem jeito. Muitas pessoas, com base nesta passagem, acreditam que pelo fato de Jesus ter dito isso aqui, e pelo fato de terem sido traídas, podem se casar novamente. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que você é livre para sair do casamento, mas não está dizendo que você é livre para casar. É apenas uma conclusão que as pessoas têm. Olhem de novo no texto. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua mulher embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Ele está dizendo que a única forma de um casamento se desfazer é quando acontece o adultério, mas não está dizendo que o outro pode casar. É assim que as pessoas às vezes leem a Bíblia e acham que já podem ir um pouquinho além. Já que a Bíblia disse isso, pela lógica, mas não é isso que o texto está dizendo. Por exemplo, eu já conversando com alguns colegas meus, a gente estava falando sobre quem são aqueles filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. E aí a conversa vai, conversa vem. E aí um desses colegas meus disse: não pode ser os anjos, porque a Bíblia diz que anjo não tem sexo. Eu disse: aonde é que está escrito isso? E Jesus disse que os anjos no céu não se casam e nem se dão em casamento. Eu disse: mas isso não está dizendo que eles não têm sexo. Só está dizendo que eles não casam lá. Que eles vivem diante de Deus em um celibato. Se você falasse que os anjos são celibatários diante de Deus, aí você teria razão, mas não diz na Bíblia que eles não têm sexo. Nós já estamos inventando uma coisa, ou já disseram para nós, e a gente foi assimilando essas coisas, e ainda não parou para ver aqui. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. Pois é, a partir de hoje, pense, Jesus está dizendo que no céu eles são celibatários, não está dizendo que eles não têm sexo. Assim as pessoas às vezes olham para esse texto e dizem: se eu sou livre aqui e agora para mandar embora, então eu sou livre para casar. Mas o texto não está dizendo isso. Mais outro textinho: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Com isso nós dizemos: quem não se divorciar pelo motivo justificável se torna culpado pelo pecado do outro. A Bíblia é tão séria quando trata sobre esse assunto, que vai dizer o seguinte: se eu decidir deixar a minha esposa, e não aconteceu nada que eu tenha verdadeiramente essa razão, esse motivo para fazer isso, e no futuro ela se casar de novo, o texto diz que ela vai estar adulterando, e eu sou culpado de fazê-la adulterar. Eu continuo com a culpa. Jesus deixa claro isso. Quem casa com o divorciado se torna adúltero, versículo 32, parte B. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus deixa claro que o divórcio injustificável faz dois cônjuges culpados. É culpado o que pediu o divórcio, quanto aquele que é aparentemente inocente. Que às vezes, eu digo aparentemente porque, gente, ninguém é inocente nesta vida. Quando se trata de convívio diário, embora às vezes a gente diga que somos,
E eu já falei aqui para vocês que até hoje me ecoa assim na minha mente, quando eu era pequeno, que alguns irmãos meus brigavam e eles chegavam, até hoje, está aqui, bem aqui na minha mente, parece que eu estou ouvindo uma irmã minha chegar e dizer para a mamãe: mamãe, o fulano me bateu. E ela perguntava por quê? E a pessoa dizia: não sei, não fiz nada para ele. Isso não acontecia na sua casa, só lá em casa que tinha 12. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu simplesmente estava lá e o cara, pum, em mim, pronto. Às vezes isso acontece, mas é difícil acontecer. Percebam que Jesus está dizendo: um divorciado que adulterou não pode casar. Quem for divorciar-se, torna-se adúltero, ele diz. Quem casar com o divorciado também se torna pecador. Isso é muito sério. Está adulterando porque a mulher ainda é do outro e não dele. O casamento não é apenas feito perante o homem. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Acontece perante Deus. Um divórcio feito diante de um juiz não é capaz de anular um casamento que foi feito diante de Deus. Não é capaz. Jesus permitiu e não ordenou, nós precisamos entender isso. Não há ordem na Bíblia quanto a esse assunto, porque o divórcio nunca fez e nunca fará parte dos propósitos de Deus. Ele acontece por causa do pecado que existe em nós. Eu já disse aqui para os irmãos e repito: não existe maior ilustração de comunhão entre os seres humanos, da comunhão que nós teremos com Deus, do que o casamento. E relacionamento entre pais e filhos não é capaz de ilustrar de forma tão perfeita a comunhão futura que nós teremos com o Senhor. E aqui eu quero fazer outro destaque: se você não foi o culpado, ou se você não está sendo culpado, ou se não será no futuro, talvez seja em segundo plano. Segundo plano que eu digo é que às vezes eu penso assim, existe uma discussão se Deus fez a minha mulher para mim. A Leoneide foi feita para mim, ou eu tenho a liberdade de escolher a mulher que eu quiser, basta que ela sirva ao Senhor. Então tem alguns que dizem que Deus fez a mulher para o camarada, e aqueles outros que dizem que nesse caso tem, digamos assim, 10 meninas servas do Senhor aqui na igreja, e aí de repente a gente tem afinidade e pronto. Então isso envolve a minha liberdade. Você deve estar curioso para saber o que eu acho sobre isso. Não vou, porque a gente já vai entrar em outro assunto, não é o meu objetivo, tá? Falar sobre isso. Olhem só, às vezes nós fazemos escolhas erradas, e aí quando nós chegamos no casamento, nós iremos pagar um enorme preço por essas escolhas. E muitas pessoas que fizeram escolhas erradas, quando chega o momento de pagar o preço, dizem: eu não vou pagar. E elas acham que o divórcio é uma fuga para que elas não paguem o preço de um erro que foi cometido lá atrás. Às vezes o cara casa com uma mulher legal, ou a mulher casa com um cara legal, um homem de Deus, mas de repente o pecado do indivíduo acaba com o casamento. Era a vontade de Deus, mas às vezes acontece. A Bíblia diz o seguinte: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda no seu corpo é o marido. Aqui também, assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Ele diz que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações.
de Satanás por não poderem se dominar. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao verso 5. Geralmente, falando de casamento, as pessoas sempre pensam o culpado foi o outro e não são capazes de reconhecer os seus próprios erros. Antes de chegar ao fim, para fazer a aplicabilidade para as nossas vidas hoje, eu quero dar algumas informações que eu acho que são importantes. E aqui eu quero ler um artigo que eu li, eu acho que em 2014, e coloquei algo um pouco mais atual. Diz assim: a lei do divórcio chegou ao Brasil em 26 de dezembro de 1977. Poucos anos depois, em 1984, foram contabilizados 30.800 divórcios. Prosseguindo, em 1994 foram registrados 94,1 mil casos, representando um acréscimo de 205,1% em relação a 1984. Em 2004, com 130 mil casos, o aumento foi de 38,7%. Na comparação entre 1984 e 2014, que foi a época desse artigo aqui, no entanto, o acréscimo é de 1.000%. 1.000%. Prosseguindo, o Brasil registrou 341,1 mil divórcios em 2014, ante 130 mil registros em 2004. É um salto de 161,4% em 10 anos. Em 10 anos. O dado está presente na pesquisa de estatísticas do Registro Civil 2014, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, na avaliação do IBGE, a elevação sucessiva, ao longo dos anos, do número de divórcios concedidos revela uma gradual mudança de comportamento na sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo com maior naturalidade e a acessar os serviços de justiça de modo a formalizar as dissoluções do casamento. Nas últimas 3 décadas, de 1984 a 2014, o número de divórcios cresceu de 30,8 mil para 341,1 mil. Resultado disso, nos últimos 30 anos, a taxa de homicídio cresceu 134% no Brasil. Eu ainda tenho mais algo que eu quero falar para vocês, mas aqui eu quero abrir um parêntese para nós aplicarmos esse texto um pouco para as nossas vidas. Existe um jornalista que é um dos escritores do jornal Gazeta do Povo. Ele é professor também, professor de escola pública. Ele diz que leu uma pesquisa norte-americana, onde diz que 80%, eu não me engano a porcentagem, o percentual além de 80%, mas eu lembro de 80%, cerca de 80% das pessoas que se envolvem com drogas, principalmente os negros norte-americanos, não têm um pai em casa. Olha só, 80% das pessoas que estão presas, das pessoas que estão usando drogas, não têm um pai em casa. Casamentos se desfizeram, a sociedade vai junto. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Deus já sabia que os casamentos se desfazendo, a sociedade se desfaria junto. É por isso que está aqui Deus permitindo, por causa da dureza do nosso coração, mesmo em situações extremas. Jesus Cristo disse, olha, lá em Mateus capítulo 19, Deus permitiu por conta da dureza do coração de vocês, dando a entender que mesmo na situação extrema de adultério, há
a possibilidade de perdoar, mas como o ser humano tem um coração duro, Deus permitiu por causa da dureza. Quando Jesus Cristo terminou de falar, eu fico imaginando o seguinte: quem fez a pergunta, fizeram a pergunta, é lícito se divorciar? Jesus Cristo falou sobre isso, e alguém disse, pois é, sendo assim, melhor nem casar. Os caras viram que aquilo que Jesus Cristo interpretou, ou trouxe à luz, o verdadeiro casamento, a forma como Deus vê, é algo extremamente difícil, que nós precisamos ter um cuidado tremendo, para que depois ele não se acabe, e acabe com a vida de outras pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. O Brasil registrou 373.216 divórcios, o que representa um aumento de 8,3% em relação a 2016, isso é 2017 já. Os dados foram divulgados em dezembro de 2018 pelo IBGE. Conforme a pesquisa do IBGE, a taxa geral de divórcio, número de divórcios em relação à população de 20 anos ou mais de idade, aumentou 2,38 divórcios para cada 1.000 pessoas em 2016. E aí o texto prossegue. E o que eu vi de pesquisa recente é que a cada 3 casamentos, um termina em divórcio atualmente. As pessoas estão casando já pensando assim, se não der certo, a gente acaba com isso e pronto. E pronto. Alguns vão dizer, não, mas se a pessoa não vive feliz, aquela sociedade passada ali, as pessoas não se divorciavam, por conta de que não tinha essas possibilidades que se tem hoje. Os próprios pesquisadores dizem que não é uma pesquisa cristã, dizem que a partir do momento em que foi se permitindo, se tornou algo comum e as pessoas buscam mais a cada dia e vão buscar a cada dia. E com isso a nossa sociedade vai embora junto. Aí quando nós olhamos aqui para a Bíblia, Deus já sabia, e Ele queria nos preservar de tudo aquilo que nós temos vivido. Esse mesmo comentarista do Gazeta do Povo, e um dos escritores, professor também, diz assim, que existe um indivíduo, não me lembro o que ele faz, mas é um cara importante hoje, a profissão que segue, que disse que passou parte da infância dele com o pai preso. E ele começou a se envolver com uma galera que não prestava. E aí o pai saiu da cadeia e disse, olha, eu não quero mais saber de você andar com esses caras. Eu não quero que você vá para onde eu estava. Então siga um caminho diferente. Foi ali bem autoritário. E o cara, hoje, como um profissional bem sucedido, disse, se não fosse o meu pai ter saído da cadeia e ter puxado a minha orelha, eu não estaria fazendo o que estou fazendo hoje. Famílias desfeitas resultam em uma sociedade desfeita e vai se degradando a cada dia, infelizmente. É por isso que a Bíblia coloca tudo isso diante de nós. Todas as vezes que você pensar no divórcio, pense no criminoso que te roubou. Geralmente o cara que assaltou ali vem de uma família desestruturada. Por último, quero comentar com os irmãos, eu acho que nós tivemos, lá na Igreja Batista da 76, 4 anos que nós fizemos um projeto com meninos de 9 a 16 anos numa arena lá no Guajará. E nós tínhamos cerca de 40 meninos que frequentavam o futebol sábado de manhã, de 8 às 10. E toda manhã de sábado, nós pregávamos para eles, e depois eles jogavam bola, e depois lanchavam. Algumas coisas aconteceram que me chamaram muita atenção, e eu fiz inclusive uma análise sobre a questão familiar desses meninos que tinham contato, e até hoje ainda tem um contato bom comigo. Tem gente que eu tenho um número de WhatsApp, teve um que no ano retrasado brigou em casa com a mãe. O que foi que ele fez? Saiu de casa
E aí de manhã, a hora que eu acordei, ele mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, briguei com a minha mãe, estou aqui na praça tal, eu quero que o senhor venha aqui. E ele tem pai. E aí eu larguei tudo o que eu estava fazendo e fui lá encontrar ele lá na Praça dos Seis, lá no parte lá que eles jogam bola, eu esqueci o nome, lá para o Seis. E aí nós conversamos, depois que eu terminei de conversar, ele foi embora para casa. Voltemos aqui. A minha análise sobre o comportamento desses meninos é a seguinte: existiam alguns que foram criados com o pai e com a mãe. Eram os melhores meninos que tinham lá, os mais comportados e mais respeitadores. Existiam meninos que eram criados só pela mãe. Era um grupozinho um pouco complicado, mas alguns deles eram respeitadores. Existia um grupo que eram criados pelos seus avós. Já era um pouquinho mais complicado do que o primeiro grupo e do que o segundo grupo. O grupo pior era os meninos que eram criados só com o pai. Mas os dois piores eram os que eram criados pelo pai e pela avó. Os melhores eram os que eram criados pelo pai e pela mãe. Isso de 40 meninos que frequentavam lá. E eu fiquei imaginando, sempre que eu olho para esse texto, eu fico lembrando sobre o que Deus quis nos ensinar, o que está na entrelinha desse texto. Está em jogo a sociedade que nós vivemos. Por isso nós precisamos tratar desse assunto como algo de extrema importância. Não é separou e acabou. Existem pessoas que serão destroçadas ao longo de suas vidas. Pessoas que no futuro também não conseguirão se manter num relacionamento porque o dos seus pais falharam. E aí a Igreja Universal utiliza isso para dizer que existe uma casta de demônios que tem acompanhado a família ao longo da história. Não é comportamento aprendido. Eu sou criado por um pai ou por uma mãe que diz assim: olha, o casamento com teu pai não deu certo, eu procurei outra, eu não ia me submeter àquilo que eu vivia. E o cara vai dizer: não, casamento é isso, se não der certo, eu parto para outra. E a coisa vai sendo transmitida ao longo da nossa história. Paremos para refletir sobre isso, sobre o que Deus quer nos mostrar, para que assim nós possamos influenciar este mundo de trevas. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua bondade, que se manifesta em todos os momentos em Tua palavra. Eu quero Te pedir, Pai, que nos ajude a entendermos esse texto dentro do seu contexto e que a partir disso ele seja aplicado às nossas vidas. Nós sabemos o quanto isso é importante. Senhor nosso Deus, conforme eu trouxe de dados aqui, a criminalidade tem crescido no Brasil depois que os divórcios dispararam. Nos Estados Unidos, as pesquisas dizem também, mostram que de fato o Senhor está certo quando a Tua palavra nos diz que a família precisa ser preservada. Como homem e mulher, eles estão ligados. Existem várias aplicações sobre isso. O símbolo de termos um relacionamento perfeito contigo no céu, mas também de termos uma sociedade equilibrada. Nós temos visto todos os dias a criminalidade crescer. E por trás disso está uma família desestruturada. E a Tua palavra esfrega todos os dias em nossa cara que de fato o Senhor está certo naquilo que diz. Mas muitas pessoas repetem o mau comportamento e não estão nem aí para o que a Tua palavra diz. E continuam vivendo em seus pecados, continuam vivendo em todas as desgraças que o pecado pode trazer para a vida do ser humano. Eu te peço que haja reflexão por nossa parte, daqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e aqueles que um dia nos ouvirão,
sobre esse assunto, que talvez perguntarão para nós sobre esse assunto, que haja razão de esperança para aqueles que estão em dúvida quando nos procurarem, que essa esperança surja dos nossos lábios com base, mais uma vez, não em achismos, mas daquilo que diz a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.